Meu nome é Daniel. Eu gosto muito de aprender. A minha matéria que eu mais gosto é matemática. A Bíblia diz, no livro de Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, converse com Deus, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Devemos pedir sabedoria a Deus, não para ser mais inteligente da escola, e sim quando a gente não souber o que fazer, quando a gente ficar preocupado. É isso que tem que saber, que tem que pedir sabedoria a Deus. Isso sim é ser sabido, pois Deus vai nos guiar pelo caminho certo. Tchau, pessoal, tô com saudades. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa primeira música de hoje é sobre um personagem bíblico que foi engolido por um peixe. Vocês já sabem quem é? Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar, naquele barrigão pra lá e pra cá. 3 dias e 3 dias ela enjoou. Deus disse: deixa ele na terra pra falar do meu amor. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar, naquele barrigão pra lá e pra cá. 3 dias e 3 dias ela enjoou. Deus disse: deixa ele na terra pra falar do meu amor. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, 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 com Ele andarei. Sempre, pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre minhas calmas águas, com Ele andarei. Agora nós vamos assistir às nossas aulinhas. Oi, crianças! Que bom ver vocês novamente. E tia Thaís, mais uma vez, vem conversar um pouquinho antes da aulinha, certo? Então, todo mundo preste atenção, tá bom? Ó, zip! Quero saber quem está assistindo a aulinha, as outras aulinhas anteriores. Espero que
vocês estejam assistindo com o papai, com a mamãe, com a titia, com o titio, porque é muito importante a gente aprender um pouquinho de Deus, certo? Alimentar o coraçãozinho da gente com palavras boas, com coisas que a gente vai aprender para lidar com todos esses problemas que estão acontecendo. A gente aprende, cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente aprende mais um pouquinho, tá bom? Hoje eu tenho um ajudante comigo, Daniel. Vocês lembram que ele é meu filho, não é? Então, a gente vai, primeiro, a gente vai juntar as mãos, Daniel. Grudou. Fechar os olhos. Todo mundo. Eu tô vendo gente de olho aberto. Fecha o olho. Todo mundo em casa. Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por este dia. por este dia. Obrigado pela minha família, Obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus amigos, pela liderança da minha igreja. pela liderança da minha igreja. Ajuda eles Ajuda eles a tomar a decisão certa. a tomar a decisão certa. Abençoa os governadores, Abençoa os governadores, o presidente, o presidente o nosso país. do nosso país. Se for da tua vontade, Se for da tua vontade, que essa pandemia acabe logo. que essa pandemia acabe logo. Me ensina Me ensina através desta palavra. através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém! E agora a gente vai aprender o versículo, tá bom? Eu vou perguntar a vocês. Quem é que cuida da gente? Papai, mamãe, titio e titia, um irmão mais velho. Eles podem cuidar da gente, né? Mas tem alguém que cuida muito mais da gente. Quem é, Daniel, que tu acha? Deus. Muito bem. Então o versículo de hoje é assim, ó. Ele, faz comigo, Daniel. Ele Cuida cuida de vocês. de vocês. Está em 1 Pedro Em 1 Pedro 5:7. 5:7. Então vamos de novo. Ele cuida cuida de vocês. de vocês. 1 Pedro 1 Pedro 5:7. 5:7. E agora a gente vai pegar a Bíblia. Vou contar até 10 para vocês pegarem a Bíblia. Combinado, Daniel? Então vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Todo mundo pegou a Bíblia. A Bíblia que Thaís hoje é uma Bíblia bem grandona. Olha o tamanho dessa Bíblia. Tá até feinha ela, mas não tem nada não. O que importa é o que está dentro da Bíblia. E a Bíblia é o quê? O que é a A Bíblia? palavra de Deus. Muito bem. Todas as histórias que a gente conta na igreja, a gente tira da Bíblia, tá bom? Tia Thaís vai contar uma história hoje de uma mulher chamada Ruth, certo? Ela não aparece no início da história, só depois. E na Bíblia tem uma curiosidade que é assim. Na Bíblia só tem 2 livros com o nome de mulher, que se chama Esther e o outro é Ruth. É um livro bem curtinho na Bíblia, fácil de entender, parece uma história de romance. Tem uma parte bem triste, mas depois fica bem legal. Então, depois pede para o papai e para a mamãe contarem essa história durante a semana para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Essa daqui é Noemi, esse daqui é o esposo dela, Elimeleque, e esses são os 2 filhos. Eles moravam numa cidade chamada Belém, em Israel. E aí, eles estavam passando por muita dificuldade. Eles tiveram que se mudar para outra cidade, porque não estavam mais encontrando alimento. E aí eles tiveram que se mudar para uma cidade chamada Moabe. Eles tiveram que sair da sua terra e ir para outro lugar. Quando eles chegaram nessa cidade chamada Moabe, os 2 filhos de Noemi se casaram. E aí é onde a gente vai encontrar a personagem principal da história, que se chama Ruth e Orfa. Os 2 filhos de Noemi se casaram com elas duas, certo? Essa daqui é a Ruth e essa daqui é Orfa. Só que aí aconteceu uma tragédia. O esposo de Noemi, o Elimeleque, ele faleceu, ele morreu.
E aí, com um tempo depois, os 2 filhos de Noemi também morreram. E aí, ó, Noemi ficou muito, muito, muito triste. Imagina, perdeu o esposo, o marido e os 2 filhos. E ela, ó, ficou muito triste, muito triste. Vocês lembram que ela estava na cidade de Moabe com a família? Quando elas ficaram lá sem o marido e os filhos, naquela época era muito difícil, quando a mulher perdia seu esposo, ter que morar sozinha. Então, ó, as 3 perderam o marido. E era muito difícil porque, assim, quem trabalhava era o homem. Quem dava o sustento da casa, o alimento, que cuidava, protegia, era um homem. Então, elas estavam sozinhas em outra cidade. Então, Noemi decidiu voltar para a cidade dela e disse para Ruth e para Orfa: vocês precisam voltar para a família de vocês, porque eu vou voltar para Belém. E aí, Orfa resistiu, que não queria deixar Noemi. Aí Orfa disse: mas eu não queria te deixar. Mas aí a Noemi disse: não, vocês precisam voltar para a cidade de vocês. Já é muito difícil para mim, não é? Ela ter perdido o marido e ainda elas iam ficar 3 mulheres sozinhas. Então, a órfã chorou muito, se despediu da sogra, porque ela gostava muito dela, se despediu e foi embora. Mas a Ruth disse que não. Ruth, na mesma hora, decidiu ficar com ela e disse que não ia abandonar em momento nenhum Noemi. Disse que para onde ela fosse, ela ia acompanhar, porque o Deus de Noemi era o Deus de Ruth. E aí tem um versículo na Bíblia que é muito bonito. O versículo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me diga para te deixar, e não me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, olha que lindo. Foi uma declaração que Ruth fez a Noemi, dizendo que para onde elas fossem, ela ia acompanhar ela e só ia se separar dela quando chegasse a morte. Foi uma aliança que ela fez com Noemi. E isso demonstra o grande amor e o grande cuidado que Ruth teve com ela, certo? Então, elas foram embora e voltaram para a cidade dela de Belém. Quando elas chegaram lá, as pessoas reconheceram: olha, aquela é Noemi, aquela é a mulher triste que perdeu os filhos. As pessoas lembraram da história dela. E aí Noemi estava muito triste, muito amargurada. E ela até disse assim: não me chamem de Noemi, porque Noemi quer dizer feliz. Me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, com muita tristeza. Mas aí, ó, Deus tinha grandes planos para a vida delas. Eu disse a vocês que era muito difícil 2 mulheres viúvas morarem num lugar sem esposo, sem alguém para proteger elas. Então, Ruth decidiu procurar alimento. Naquela época, os donos das fazendas faziam assim: eles deixavam as migalhas, alguns alimentos no chão, para que as pessoas que não pudessem comer, pegar. Então, Ruth teve a ideia de ir procurar esses alimentos. E ela foi procurando para um lado, procurando para o outro. E aí, Ruth foi para uma fazenda que era da família de Elimeleque. Lembra? Elimeleque era o marido de Noemi. E aí, Ruth foi parar nessa fazenda, certo? Que era uma fazenda de muitos bens, de um homem chamado Boaz. É um nome diferente, né? Boaz. E aí, ó, Noemi foi para lá. E ela ficou apanhando as espigas atrás daquele alimento. Boaz viu que ela estava fazendo tudo isso para cuidar da sogra. E Boaz se encantou por Ruth. Então, Noemi viu que também ele era um homem bom. E quando Boaz foi conversar com ela, Boaz é isso aqui, ó.
e viu a bondade dela, o cuidado que ela tinha com Noemi, Boaz viu que ela era uma mulher muito boa, muito generosa, de um coração muito bom. Então, ó, grandes planos Deus tem para a vida, para a gente. Sempre Deus vai cuidar da gente, mesmo que a gente passe por uma grande dificuldade, como elas estavam passando. Boaz viu o cuidado que ela teve com a sogra o tempo todo, cuidando. Então, Boaz passou a proteger elas. E eles acabaram se casando. Então, tiveram filhos e Noemi continuou cuidando de Ruth. E aí, essa história terminou com um lindo final feliz. Começou com uma história muito triste, mas Deus tem grandes planos para a gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da historinha. A gente vai fazer a tarefa agora, uma tarefa muito legal. Participem, não deixem de fazer a tarefa. Mesmo que não tenha impressora, faz num desenho bem lindo, com um monte de coração, que Tia Thaís vai ver depois. E aí eu quero que vocês apliquem isso na vida de vocês, tá bom? E ver como é bom a gente cuidar. Quem aqui já cuidou de alguém quando estava dodói? Tia Thaís cuidou. Teve uma época que o tio de Tia Thaís estava muito doente. E aí eu ia lá, levava comida para ele, comprava remédio para ele, porque ele não tinha como sair. E a gente orou muito para que Deus cuidasse dele. E é muito bom a gente cuidar das pessoas, certo? Às vezes a gente precisa sair para outro lugar que não conhece ninguém. Então, a gente precisa pedir ajuda. Então, a gente sempre tem que estar disponível para ajudar. E isso é muito importante, a gente cuidar uns dos outros, tá bom? Como Ruth cuidou da sua sogra. A gente precisa cuidar e amar as pessoas que estão com a gente e até mesmo quem a gente não conhece. Sempre vai ter alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar alguém. Então, eu vou chamar Daniel para a gente orar, tá bom? Daniel, vem. Todo mundo, 1, 2, meia aí. Já. Fechei o olho, Daniel. Diz comigo, tu fala um pouquinho mais alto, tá? Uhum. Vamos lá. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado pela tua palavra. pela tua palavra. Me ajuda Me ajuda a cuidar a cuidar dos meus pais, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus amigos, da minha família. da minha família. Nos protege Nos protege, e nos perdoa. nos perdoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Tchau, pessoal. Tia Thaís vai passar agora para a parte da tarefa, certo? Prestem atenção. Um beijo bem grande. A gente conta que eu estou dando um abraço bem apertado, porque eu estou morrendo de saudade de dar um beijo em cada um de vocês. Minha oração hoje é que a gente possa voltar, que o DEI possa voltar, que a igreja da gente possa estar cheia de crianças, porque vocês estão fazendo muita falta, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Daniel. Ó, essa tarefa aqui vocês vão fazer em casa, tá bom? Recorta Ruth e depois vocês vão colocar ela nessa posição que tá aqui, tá bom? Na tarefinha. Mas Tia Thaís vai ensinar uma coisa bem legal para vocês fazerem em família. Lembra quando eu disse que a gente precisa ajudar um ao outro quando precisa? Tem uma brincadeira que eu tenho certeza que os pais de vocês vão passar um tempão para aprender. Tia Thaís passa um tempão. Ó, Daniel vai ensinar junto comigo, tá bom? Ó, bora, Daniel. 1, 2, meia e já. Pronto. Então, ó, vocês vão treinar com o papai e com a mamãe. Eles vão ter muita dificuldade. Depois, se puderem, gravem o vídeo quando o papai e a mamãe conseguirem, combinado? Beijo, espero que tenham gostado. Uma semana abençoada para vocês.